Olá pessoal, vamos aqui para o vídeo de hoje, um conteúdo que, olha, não é apenas um conteúdo para aquela pessoa que está buscando melhorar a sua alimentação, suplementação, mas de verdade é um conteúdo realmente que profissionais, até experientes, nutricionistas, médicos, profissionais de educação física, todos aqueles que trabalham com estética no sentido de composição corporal acabam se confundindo, viu? Olha, é difícil encontrar alguém que enxerga a suplementação alimentar da maneira que eu vou apresentar para vocês, mas eu vou mostrar como é simples, é óbvio, mas que realmente muitas vezes o marketing, o comércio em si acaba sendo tão forte acerca desse tema de hoje que as pessoas não conseguem realmente compreender. Qual que seria esse tema? Suplementação alimentar. Qual a diferença quando você deseja ganhar massa muscular ou quando você deseja reduzir a gordura corporal? Então, será que existe um suplemento que aumenta a massa magra e um suplemento que aumenta a definição muscular? O papo de hoje será exatamente esse. Gostaria da colaboração de vocês, colocando aqui nos comentários, não apenas o que acharam do vídeo, mas também sugestões, outros vídeos, outros aspectos aqui relacionados à nutrição, suplementação. Dá uma curtida aqui no vídeo para dar aquela engajada e estarmos aqui levando informação de qualidade para vocês. Primeiro de tudo, pessoal, suplemento alimentar, o nome já diz, é óbvio, ele complementa algo, ele complementa alguma carência, alguma maior demanda, necessidade nutricional, que seja por falta de ingestão exatamente dessa substância, ou então algum problema absortivo no sentido gastrointestinal, ou então o aumento da demanda devido a um gasto energético muito grande, devido a um estresse muito grande. Resumindo, então, primeiro ponto, nós precisamos adequar as deficiências. Então, independentemente do seu objetivo, seja ele ganhar massa muscular ou reduzir gordura corporal, ou às vezes até os dois em conjunto, uma recomposição corporal, você não pode ter deficiência de vitamina D, deficiência de zinco, deficiência de magnésio, deficiência de proteína, deficiência de carboidrato quando a gente está buscando alta performance ou então um ganho de massa muscular. Então esse é o ponto chave. Antes de pensar em um determinado suplemento termogênico para otimizar a queima de gordura, pense em adequar vitaminas, minerais, carboidrato, proteína e lipídio dentro do que você necessita. E já vou dizendo, não é fácil. Realmente nós temos uma alimentação com tanta diversidade, com tanta variedade alimentar para termos todas as vitaminas, todos os minerais em uma quantidade adequada. Até falando dos macronutrientes, o mais complicadinho é a proteína, né? Para você ter uma ingestão de proteína adequada em pelo menos 4 refeições, muitas vezes um shake proteico, né, um pó proteico, pode estar auxiliando e muito. Quem treina bastante, um atleta de triatlo ou realmente um lutador que faz 2 treinos por dia, a dificuldade é adequar o carboidrato. Então por isso que nós temos vários suplementos no mercado, fontes de carboidrato que podem auxiliar também a atingir essa necessidade. Então esse é o ponto básico aqui da suplementação alimentar. Agora, vamos lá, alguns conteúdos assim que trazem muita dúvida. Creatina é um suplemento para ganho de massa muscular? Não, pessoal, a creatina é um suplemento que está muito além até do exercício físico. Hoje nós vemos a creatina como uma suplementação interessante para a saúde como um todo, principalmente em pessoas mais idade, mulheres pós-menopausa, homens, né, 60 a mais, porque ela tem efeitos interessantes não apenas com relação ao seu músculo, mas também com relação à questão cerebral. Encontramos creatina assim no nosso cérebro, então ela tem uma ação neuroprotetora, ela pode auxiliar inclusive na saúde óssea, destacando aqui os cuidados para mulheres. Agora, puxando aqui para o lado de exercício físico, ela pode auxiliar na melhora do rendimento do seu exercício e, em conjunto com várias situações, pode ajudar no ganho de massa muscular, mas sozinha, coitada, não faz nada. Agora, do mesmo jeito, ela também pode ser utilizada em um programa de emagrecimento. Afinal de contas, quando nós falamos em emagrecimento, a redução de gordura corporal é apenas um dos pontos. Nós precisamos também
manter a massa muscular, precisamos manter a qualidade da nossa pele. Então a creatina pode sim ser utilizada tanto em momentos em que você deseja ganhar massa muscular, quanto em momentos que você deseja reduzir a gordura corporal, porque ela pode melhorar a sua capacidade de treinamento. O treinamento resistido, a musculação, ela é fundamental tanto no momento de ganho de massa, quanto quando você deseja reduzir gordura corporal. Se você está preocupado não apenas em ter um peso leve na balança, mas sim você mudar como um todo a sua composição corporal. Ah, Rodolfo, mas a creatina retém líquido. Vamos elucidar isso de uma vez por todas. A creatina retém sim líquido, mas de uma forma intracelular. Não é aquela retenção de quando você come um monte de porcaria e bebe pouca água que fica todo retido. Não, é uma retenção intramuscular que pode auxiliar inclusive na beleza da sua musculatura. Se o objetivo é você ter uma musculatura mais densa, mesmo claro, quando você reduz a gordura corporal, a creatina pode ajudar e muito. Então, mais uma vez, creatina tanto para ganho de massa quanto para redução de gordura corporal, só para citar aqui um determinado exemplo. Mas isso, gente, pode ser estendido para outras situações, né, de suplementos que são promovidos como ótimos para ganho de massa muscular, por exemplo, auxiliar no estímulo da síntese proteica. Ok, mas isso também é interessante em uma fase de redução de gordura corporal. E olha só que informação legal. Quando nós estamos em uma fase de redução de gordura, nós necessitamos de mais proteínas por quilo de peso do que quando estamos em uma fase de ganho de massa muscular. Só para falar em números, cerca de 2 gramas aproximadamente de proteína por quilo de peso para ganho de massa muscular. Mas podemos chegar a 2,5, 3 gramas de proteína por quilo de peso quando o objetivo é redução de gordura, pelo fato da manutenção da massa magra. Quando estamos em déficit energético, ingerindo menos calorias do que nós gastamos, a tendência é perder massa muscular. Então a importância de termos uma injeção de proteínas um pouco maior nessa fase de redução de gordura corporal quando comparado com a fase de ganho de massa. Então já ficou claro que o que muda realmente nessas duas etapas, no sentido de proporcionar redução de gordura, é a ingestão de alimentos fonte de carboidrato, mas nunca zerá-lo, e sim adequá-lo. Claro, o carboidrato é um pouco mais complexo, pessoal. Depende do quanto de energia que você gasta no dia. Às vezes a pessoa vai na academia de musculação 1 hora, mas tem um trabalho extremamente exaustivo. Ou o contrário, a pessoa vai na academia, faz um treino muito intenso de 1 hora, mas passa o restante do dia sentado. Então é uma análise muito individual. Mas vamos supor que a pessoa esteja ingerindo 4 gramas de carboidrato por quilo de peso para ganhar massa muscular. Para reduzir gordura, ela vai diminuindo. 3,5, 3, pode até chegar em 2,5, 2. Dificilmente reduziríamos disso, porque realmente ficaria uma dieta muito difícil de ser mantida a longo prazo. Então muitas vezes é mais interessante aumentar o gasto energético com o exercício físico do que ficar só reduzindo a ingestão de alimentos fonte de carboidrato. Já a ingestão de gorduras, ela deve permanecer ali entre 20% e 35% da energia total diária. Então algo um pouquinho mais técnico para você que é estudante ou profissional, mas para você que não é da área, interessante também ter uma ideia já transferindo essa informação para alimentos, né? Então já vamos imaginar aqui que para ganho de massa muscular, vou chutar aqui, quem está comendo 200 gramas de macarrão com 100 gramas de carne, ele vai diminuindo esse macarrão e vai aumentando a carne quando o objetivo é reduzir gordura corporal. Só um exemplo extremamente simples. Falando aqui em gorduras, um suplemento também é muito útil, tanto quando o objetivo é reduzir gordura, quanto quando o objetivo é ganhar massa muscular, é a suplementação com ácidos graxos ômega 3. Eles são muito populares com relação à saúde cardiovascular, principalmente falando isso aqui de níveis de triglicerídeos, mas eles também têm uma ação neuroprotetora e tem uma excelente ação anti-inflamatória. Falando de exercício, isso pode ser muito interessante. Afinal de contas, uma ação anti-inflamatória pode auxiliar na recuperação da musculatura. Então, quanto mais pesado se treina, mais interessante seria o aporte com a suplementação de ácidos graxos ômega 3. Falando em treino pesado, gente, a saúde articular acaba sendo muito exigida. E até falando de atletas profissionais de várias modalidades, quando se aposenta, em muitas situações, essa aposentadoria não é tão saudável, porque o desenvolvimento ali de artrose, até maior incidência de osteoartrite, acaba sendo um grande desconforto. Então, se você treina intensamente, ou você tem pacientes que treinam intensamente, muito válido você se preocupar com a saúde articular do paciente, ou sua. Então, colágeno não desnaturado do tipo 2, extrato de bosélia, curcumina, uma curcumina com uma biodisponibilidade maior, são suplementos bem interessantes. É claro, vai depender
da intensidade do treino de cada um, do volume de treino de cada um, mas se o treino ali for um moderado, não for um atleta realmente, o colágeno não desnaturado do tipo 2, 40 mg por dia, já traz uma base muito boa. Conforme esse treino vai ficando mais volumoso, você pode pensar em otimizar essa suplementação. E um destaque muito grande com relação a atletas mais velhos, né? O atleta acima de 40 anos tem que ter um cuidado ainda maior, porque, claro, o envelhecimento já prejudica bastante essa questão articular, uma questão natural, e em paralelo você está ali forçando cada vez mais essa situação, então você pode ter ali um risco maior com relação à sua saúde articular. Falando aqui no caso, mais um exemplo, intestino, né? Então realmente aqui o intestino ele pode ser muito bem auxiliado, falando de suplementação, mas lembrando que antes da suplementação, atenção plena na refeição, mastigação adequada, diversidade nutricional com relação à bela quantidade de fibras distribuídas ao longo do dia. Isso vem muito antes aqui de pensar em prebiótico ou probiótico. Então, suplementação com prebióticos, a base, por exemplo, aqui de goma cássia, para citar uma excelente fibra com ação prebiótica, pode ser muito bem-vinda. Agora, em situações mais específicas, nós temos probióticos com cepas específicas que podem estar auxiliando, falando aqui de esporte, aquela situação mais intensa de treinamento, véspera de uma prova muito importante, mas quando eu falo em véspera, eu falo de 3 meses, pelo menos antes, porque o probiótico tem uma ação mais lenta, não é de um dia para a noite que ele estará atuando. Ou então, aqui um jogador de futebol que está naquela fase, muita viagem, muitas competições ao mesmo tempo. Então, aquelas situações estressoras associadas a muito volume de treino podem sim ser interessantes com relação à suplementação de probiótico. Bom, pessoal, passando até apenas alguns exemplos, afinal de contas é um assunto muito amplo, mas eu acho que já dá para vocês terem uma grande ideia de que não existe receita de bolo com relação à suplementação alimentar para ganho de massa ou suplementação alimentar para emagrecimento. Pré-treino? Pré-treino você vai treinar intensamente, seja com relação ao seu ganho de massa, seja com relação à definição muscular. Então, composto adequado, pré-treino, suplementado de 30 a 60 minutos antes do exercício, pode ser também muito bem-vindo em ambas as fases. Então, para vocês abrirem a mente com relação a isso e pararem de acreditar que determinado suplemento elimina gordura e determinado suplemento traz ganho de massa muscular. Ah, Rodolfo, mas eu vi um suplemento que ele é ótimo com relação a uma ação antioxidante, anti-inflamatória, saúde mitocondrial e é ótimo para obesidade. Ok, pode ser interessante para obesidade, mas também nós vamos precisar, alguém que está treinando forte, está buscando ganho de massa muscular, nós precisamos otimizar também todo esse trabalho de recuperação. E lembrando, gente, falando aqui de saúde mitocondrial, o ponto principal é exercício. E essa questão anti-inflamatória, a questão é controlar a inflamação, como se a inflamação fosse ruim. Se a inflamação fosse ruim, a gente não ia permanecer vivo. Nós precisamos de uma ação inflamatória no nosso corpo. A questão é o descontrole. E então, realmente, uma alimentação também de qualidade é a melhor medida para isso. E também com relação à alimentação bem antioxidante. Agora, em pontos específicos, onde o estresse é muito alto, seja físico, mental ou uma somatória dos dois, associado com a dificuldade na alimentação por algum motivo, aí sim entram esses suplementos. Mas nesse caso, antes de pensar no objetivo, é pensar naquela pessoa que ela está precisando, mediante análise de sinais e sintomas, uma anamnese bem feita, um recordatório alimentar, o que essa pessoa está comendo e o que ela não está comendo, por que ela não está comendo. Isso é muito importante também estar sendo analisado. E claro, em paralelo a isso, quando possível, a interpretação de exames laboratoriais, e poderíamos citar aqui vários outros testes, mas, sendo sincero, é algo que, se não tiver essa base muito bem feita, de nada adianta você ter testes maravilhosos se realmente você não fez uma anamnese bem feita com essa pessoa. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. É só assim uma pincelada de um assunto muito complexo para abrir a mente de vocês com relação a isso, para pensarem um pouquinho melhor e não caírem nessa de algo que emagrece ou algo que traz ganho de massa muscular. Deixa aqui nos comentários quais assuntos você gostaria que eu debatesse aqui para vocês. Valeu, galera!